Eu também trabalho com artesanato, mas ainda não sei o tempo de fusão de uma garrafa de vidro. Bom, por mais simples que essa pergunta possa parecer, essa também é uma dúvida de muitas outras pessoas, principalmente para quem quer trabalhar com a garrafa de vidro. Lembra quando eu falei que quando você superasse as questões de incompatibilidade do seu vidro, você deveria começar a voltar a sua atenção para os tempos, temperaturas? Então, essa pergunta pode ter muito a ver com isso. Antes de eu te explicar o que você deveria fazer, eu quero deixar bem claro que isso é o que eu faria e é o que eu também passo para os meus alunos nos cursos que eu ministro. E o primeiro passo que você deve levar em consideração é o fato de que existe mais de um fabricante de garrafa de vidro. Mais de uma empresa pode sim facilmente fabricar o mesmo modelo de garrafa. Porém, eles terão massa vítrea diferente. O ingrediente, a receita dessa mesma garrafa, desse mesmo modelo, vai ser diferente. Então presta bem atenção aqui, porque por mais que a parte dessa explicação também seja voltada para questões de incompatibilidade, não é sobre isso que eu me refiro. O tema aqui é o tempo. Ou melhor, vamos supor que você já identificou e separou os vidros incompatíveis. Agora o que você tem que fazer é identificar os tempos de cada um deles. Então, voltando, como cada empresa possui sua própria receita de massa vítrea, dependendo da receita, da quantidade de determinados ingredientes na própria pasta, o ponto de fusão dessas duas empresas pode ser maior ou menor, isso se referindo à temperatura. Por exemplo, essa garrafa aqui, por mais que seja bem semelhante a essa, ela foi fabricada por uma empresa X, enquanto essa daqui foi fabricada por uma empresa Y, e ambas usaram sua própria receita para a fabricação delas. Então, no processo de fusão, essas duas garrafas, essas duas receitas, elas são incompatíveis. E em relação ao ponto de fusão, essa daqui demora um pouco menos para chegar no ponto de fusão do que essa daqui. Por quê? Por causa do seu nível de viscosidade. O nível de viscosidade dessa é totalmente diferente dessa, que leva essa a atingir o ponto de fusão um pouco mais rápido do que essa. Então, massa vítrea diferente resulta num tempo diferente. Ou seja, os tempos podem variar de vidro para vidro dependendo da composição da massa. Tá, Evandro, você falou e eu ainda não tive minha resposta. Qual o tempo de fusão da garrafa de vidro? Cara, isso vai depender de muitos fatores, como o equipamento que você utiliza para fazer a fusão, se é um forno de fusão ou mufla. Se, por exemplo, for o forno de fusão, qual o tamanho dele? Qual a potência dele? Qual que é o tempo de subida dele? Se for mufla, qual o tamanho dela? Do que ela é feita? Qual que é a potência do seu micro-ondas? Isso sim tem influência direta no tempo total da fusão da sua garrafa. Então, como eu não sei qual que é a tua configuração, eu prefiro não arriscar em te passar um tempo. Mas vou te ajudar te passando aqui uma sequência que pode te ajudar a identificar teus próprios tempos com base no teu equipamento. Então vamos lá. No que diz respeito aos tempos de fusão, isso levando em consideração que você vai estar utilizando a mesma temperatura, e lembra bem, você vai estar utilizando nesse exemplo que eu estou citando aqui, aliás, que eu vou citar, a mesma temperatura. Nós temos na garrafa o vidro Flint como o vidro mais demorado. Vidro Flint é o transparente, seguido do azul, depois o verde, depois o âmbar. E veja bem, eu vou repetir. Em primeiro lugar, sendo o vidro que demora mais tempo até atingir o seu ponto de fusão, nós temos o vidro Flint, o vidro transparente da garrafa, seguido pelo vidro azul, que na sequência ficaria em segundo lugar. Logo na sequência nós temos o vidro verde, que ficaria em terceiro. E por último, o vidro âmbar, o vidro marrom. Esse sendo o vidro mais rápido, que demora menos tempo até atingir o seu ponto de fusão. Lembrando, levando em consideração que você vai estar utilizando a mesma temperatura para esses quatro, sendo que o tipo de vidro que eu estou me referindo aqui é unicamente o vidro de garrafa, ou seja, excluindo todos os outros vidros. Ah, Evandro, mas eu lembro que você falou uma vez que quem consegue trabalhar com o vidro de garrafa
consegue facilmente criar outras peças utilizando os outros vidros. Sim, justamente por te proporcionar o conhecimento de, no mínimo, 4 tempos diferentes, que o vidro de garrafa facilita e muito o conhecimento de outros tempos, principalmente o tempo desses outros vidros. Porque se, por exemplo, se eu sei os tempos e as temperaturas de todas as cores e tonalidades da garrafa, eu sei muito bem que quando aparecer um vidro float, o tempo dele eu vou encontrar próximo do vidro âmbar, do vidro marrom da garrafa. Ah, Evandro, mas isso quer dizer que eu não posso de forma alguma também misturar as cores dos vidros de garrafa? Não, pelo contrário, é exatamente por você conhecer todos esses tempos dessas tonalidades que você pode fazer com mais segurança e de forma correta essa mistura. E claro, se você não tiver esse conhecimento e você mesmo assim se arriscar em misturar algumas tonalidades, algumas cores também, adivinha o que pode acontecer? Isso mesmo, eles podem ser incompatíveis e você pode e vai acabar perdendo a tua peça. E cara, se você é iniciante e está escutando eu falar tudo isso, deve achar que trabalhar com a garrafa de vidro é algo muito difícil de fazer. Bom, de fato é. Não, brincadeira. Na verdade é bem simples, basta você ter o conhecimento certo que você vai ver o quão simples é de se trabalhar com ela.